Então, hoje nós vamos falar sobre a estrutura de uma classe de sucesso. Então, a gente tem que cuidar do ambiente. Primeiro passo, cuidar do ambiente. Como vocês já viram, a doTERRA preza muito por manter apresentações presenciais. Então, os treinamentos dela vai ser sempre pautado numa apresentação presencial. Só que a gente que está fazendo reunião online, a gente também precisa cuidar do ambiente, para que a gente não tenha interrupções, distrações. Então, eu sei que faz parte, né, vida real. Às vezes eu estou falando aqui, vem minha filha, interrompe, mas a gente precisa fazer algum acordo com a criança. Olha, enquanto eu estiver na reunião, filha, tenta não... Eu sei que é difícil, criança é difícil, mas a gente precisa cuidar do ambiente, tá? Para que não tenha essas interrupções, música muito alto no lugar que você está, e você também não coloca uma música alta para que isso não irrite a pessoa que está ouvindo e abafe a sua voz, o que você está falando, né? Uma classe boa, ela dura 45 minutos. Às vezes dura um pouquinho mais, dependendo do testemunho, mas está escrito aqui, né? Nunca mais que 1 hora. Então, a gente tem que programar nossa classe nessa média, de 45 minutos a 1 hora. Então, uma boa classe a gente faz em 45 minutos, bem chutinha, com testemunho, e deixa esses 15 minutos para o sorteio, para tirar dúvidas, né? Para responder as perguntas do chat. Essa é um bom tempo de classe. Faço uma classe simples, então a doTERRA, gente, ela sempre vai ter essa palavra. Não sei se vocês repararam nos treinamentos, sempre falado que é para a gente fazer simples. O simples não significa que é de qualquer jeito. O simples significa que ele é simples, mas que você dedicou um tempinho ali para organizar aquilo, tá? Então, uma classe presencial vai ter um lanchinho com uma maçã com um guard. É simples, mas é ajeitadinho. Você perdeu um tempo, você dedicou, né, um tempo para cortar as maçãs, para higienizar essa maçã, para deixar ali na água com um guard. Vai ter um petisquinho, vai ter uma água saborizada. É simples, mas teve um cuidado para preparar, tá? Quanto mais simples for a sua classe, mais fácil será a duplicação da sua equipe. Então, essa é a proposta dos nossos encontros aos sábados, das nossas reuniões de sábado. Qualquer um de nós pode fazer uma classe, né? No começo, quando eu fui aprender a fazer uma classe, eu coloquei muita informação. Minha classe ficou uma aula de quase 1 hora e meia. Por quê? Aquilo eu organizei sem ter essa estrutura e eu fui organizando de acordo com o que fazia sentido para mim. Então, era mais uma explicação para mim, para eu conseguir explicar para as pessoas. Mas hoje a gente tem um modelo de como deve ser uma boa classe. Então, a gente sabe que não precisa ter aquela chuva de informação, até mesmo porque as pessoas não vão conseguir reter tudo aquilo na primeira exposição que você vai fazer. Uma classe é a primeira exposição da pessoa com os olhos. E a gente não tem que ter medo que a pessoa vai julgar, que a gente vai falar coisa errada, porque a maioria dos convidados sabe menos que você sobre olhos. Então, você que acabou de se cadastrar e já começou a usar os olhos, que você sabe que o lavanda acalma, que você sabe que o melaleuca é um antifúngico, que é um antifungos, você sabe que o frankincense Jesus ganhou quando ele nasceu, é o rei dos olhos. Você sabe mais do que uma pessoa que não é cadastrada. Então, esse mínimo que a gente não dá valor já é um conhecimento precioso. Você saber qual óleo você pega quando o seu filho está com febre é um conhecimento precioso que a maioria das pessoas não tem. E aí, a gente fica achando que nunca sabe nada, e aí a gente nunca coloca em ação aquilo que a gente sabe. Tem uma frase que a Ariadne fala que eu amo, que ela fala assim: o machado não nasceu para ser afiado, ele nasceu para cortar. Tem gente que fica só afiando o machado, afiando o machado, afiando o machado, e nunca põe ele em ação. Nunca coloca o machado para fazer aquilo que ele nasceu para fazer, que é cortar. O que a gente pode trazer para nós isso? Tem pessoas que ficam só estudando, 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 nunca se acha capaz e fica só retendo informação.
né? Eu não tô pronto, eu não tô pronto, eu não tô pronto, eu não tô pronto. E aí você nunca coloca isso em ação. Isso é afiar o machado. A gente afia o machado quando ele perde o corte. Você tá cortando, batendo lá e ele perdeu o corte. Aí você vai dar uma afiadinha. Por exemplo, alguém fez uma pergunta que você não sabe responder. Então você vai afiar o machado. Você vai atrás daquela resposta, você vai atrás. Não é vergonha você falar para a pessoa que você não sabe. Então, numa aula online ou presencial, quando alguém faz uma pergunta, que no final a gente abre para perguntas, quando alguém faz uma pergunta e você não sabe responder, você pode falar para ela, olha, isso é novo para mim, mas eu vou procurar a resposta e eu entro em contato com você no seu particular para responder. Então, isso é nobre, né? Isso é nobre, a gente não deve ter vergonha de fazer isso, tá? Então, vamos lá. Faça uma classe simples. Quanto mais simples, mais a sua equipe vai duplicar, porque ela vai olhar e falar assim, poxa, nossa, a Thalita falou tão simples e vocês estão vendo que o pessoal da equipe está falando. Pessoas que não estavam fazendo a classe estão fazendo. Porque é simples, né? A gente fala daquilo que a gente fala já todo dia. Então, a gente só fala de uma forma mais formal, estruturadinha, para poder dar o tempo certinho, para poder fazer sentido para as pessoas. Se for uma classe presencial, tenha refrescos leves para servir somente no final da classe. Então, isso aqui está na mentoria dos 50 dias, né? Tá vendo? Então, isso aqui é você preparar o ambiente. É você saber que você tem que servir algo simples para os seus convidados, mas ao final, para que a pessoa fique até o final, sem oferecer o lanche. Ela tem que assistir toda a reunião para depois ela servir o lanche, né? Não sirva nada durante a classe. Águas aromatizadas, sucos com óleos essenciais, aquelas coisas que a gente já falou, tá? Então, primeira coisa, saudação. Sempre que você vai começar uma reunião, você sempre agradece a presença, cumprimenta as pessoas que estão te ouvindo na doTERRA. Sejam bem-vindos à nossa classe de óleos essenciais. É um prazer recebê-los aqui e estar com vocês nesse momento de diversão e aprendizado. Obrigada pelo tempo de vocês para nos ouvir. Então, você pode pegar até essa frase aqui, colocar no seu primeiro slide e colocar um fundo bonito de uma lavanda, ou o fundo da doTERRA, da imagem da doTERRA, ou o fundo da natureza, algo que você queira. Você pode pegar esse slide e fazer o seu primeiro slide, a saudação, que você vai estar cumprindo a regra do formato de uma classe, tá? Então, você vai cumprimentar a pessoa. 2, introdução. Introduza quem é você, né? Tem gente que já começa a falar o que são óleos essenciais, isso, e já começa. Então, a pessoa, tem gente ali que é convidado, que não te viu, que não te conhece. Então, explica para a pessoa quem é você, o que você faz, né? Eu sou a Thalita. Aqui tá falando para a gente falar nome e sobrenome, né? Então, eu sou a Thalita Gomes. Quanto tempo você está usando óleos essenciais? Há quase 2 anos. Há quanto tempo você está construindo o seu negócio? Já vai fazer 1 ano e meio. Eu comecei a construir depois de uns 3, 4 meses que eu estava utilizando os óleos. Sua intenção é ajudá-los a entender o poder dos óleos essenciais e como eles podem mudar a saúde deles e de suas famílias. Então, você vai falar isso. Eu sou a Thalita Gomes, já faz quase 2 anos que eu estou na doTERRA, comecei a construir o negócio doTERRA depois de uns 3, 4 meses que eu estava na empresa, utilizando os óleos, e enxerguei a oportunidade de trabalhar com isso. A minha intenção é ajudar vocês a entenderem o poder dos óleos essenciais e como eles podem mudar a saúde de vocês e da família de vocês. Tá vendo que eu li? Eu li isso aqui. Vocês podem decorar essa introdução, tá? Dê um breve testemunho de como os óleos essenciais da doTERRA mudaram a sua vida. Isso não pode levar mais de 1 minuto. E não deve ser o seu depoimento mais poderoso, pois você precisará desse depoimento mais poderoso para o fechamento da classe. Então, gente, isso aqui é a mentoria dos 50 dias, que a gente já viu sobre isso, por isso que eu quis falar sobre isso hoje, tá? Então, aqui você vai dar um gostinho para a pessoa, um gostinho de 1 minuto, mais ou menos, contar uma experiência, mas não é o seu depoimento todo. O seu depoimento todo é mais para o final, tá? Terceiro passo, proposição. Neste momento, você deve mostrar que sua classe
trará para as pessoas a solução de um problema delas. Então, aqui, nós estamos para resolver o problema das pessoas. Lembra aqui, gente, que a Mara falou na nossa reunião, que ela fez uma mentoria com o Roberto Chinhachique, que é um mentor que... Acho que não tem ninguém que não conhece o Roberto Chinhachique, né? O cara é o cara. E ele disse que as pessoas de sucesso, né, resolvem problemas. E nós fazemos isso, nós resolvemos problemas. Por isso que a doTERRA é um sucesso. Nós ajudamos as pessoas a solucionar um problema, uma dificuldade, um desafio que elas têm na saúde. Então, existem 3 tipos de pessoas que frequentam as nossas classes. O primeiro tipo de pessoa está animado para viver um estilo de vida novo, com soluções naturais. Quando aprendem sobre o poder dos óleos essenciais, mal podem esperar para compartilhar os produtos com a família. A doTERRA apoia esse tipo de pessoa, fornece educação mensal gratuita sobre óleos essenciais. Então, nós estamos tendo agora na nossa equipe classes de educação continuada. Então, as pessoas que querem aprender sobre os óleos, normalmente pessoas que já estão buscando um estilo de vida natural. Segundo tipo, está pensando aqui sentado. Isso aqui, gente, é a pessoa falando. Você pode pegar esses scripts e decorar, estudar eles e falar do seu jeito, tá? Então, você vai falar sobre esses 3 tipos de pessoa. O segundo tá aqui, meu pai, a minha mãe precisa desses óleos, eu quero que a minha amiga aprenda sobre isso. Essas pessoas naturalmente querem compartilhar o que amam. Então, essas pessoas naturalmente vão influenciar pessoas, vão compartilhar. Então, às vezes vai ter gente nos seus convidados, da sua apresentação, que estão ouvindo você falar e já estão pensando em compartilhar com outras pessoas, estão pensando nos outros, porque elas são compartilhadores, são construtores natos. Essas pessoas que a gente quer atrair, né? Essas pessoas que vão duplicar o nosso negócio. A doTERRA dá suporte para esse tipo de pessoa através de um sistema generoso para recompensar as pessoas que compartilham produtos. Como essas pessoas compartilham conscientemente ao longo do tempo, elas podem receber o suficiente para pagar pelos óleos que elas compram, né? Todos os meses. Nós chamamos de LRP e chamamos isso de assistência médica natural gratuita. Olha isso, que legal. Assistência médica natural, né? Existem milhares e milhares de pessoas em todo o mundo que atualmente estão recebendo assistência médica natural gratuita na doTERRA. Os líderes da doTERRA, eles dão essa assistência, né? Eles ajudam as pessoas, que nem hoje saiu uma irritaçãozinha aqui no meu olho. Não é um terçol, eu não sei o que é, só no cantinho aqui. Eu não sei se eu peguei alguma coisa e pus a mão, sujeira, ou algum bichinho sentou enquanto eu dormia, mas eu tenho conhecimento dos olhos. Então, eu fui já com a minha melaleuca em volta dos olhos, nunca dentro, porque eu falo disso sempre. Então, na hora que eu fui fazer, eu mesma ouvi a minha voz falando, nunca dentro, em volta. Porque a gente está acostumado com isso já, né? E nós temos essa educação, os líderes ajudam as pessoas, porque a gente vivencia tantas soluções que quando alguém pergunta, você já vivenciou e isso é natural você ensinar. Terceiro tipo de pessoa que está observando o tempo todo e pensando. É isso que eu quero fazer, quero mudar a vida das pessoas, educando-as sobre o poder dos óleos essenciais. A doTERRA recompensa esse tipo de pessoa por meio de um plano de compensação incrivelmente generoso, como essas pessoas educam outras pessoas sobre o poder dos óleos essenciais. Elas podem ganhar o suficiente para complementar ou mesmo substituir a renda a fim de se tornarem financeiramente livres. Então, são 3 tipos. O cliente, que ele vai só consumir óleos. O segundo é um cliente que vai compartilhar, mas ele vai revender óleos, né? Ele não vai passar de elite, porque ele não é um líder, ele compartilha. E o terceiro é aquele que vai desbravar, que vai revolucionar, que vai construir, que é o líder. O segundo até tem um LRP ativo, mas ele não é um líder, né? Que vai desenvolver carreira na doTERRA. O terceiro já é um perfil de líder. Então, vamos aqui para os próximos. Nessa classe hoje, meu objetivo é mostrar a vocês 3 fatos interessantes sobre os óleos essenciais e as maneiras como
vocês podem usar os óleos e incorporá-los em seu dia a dia para vocês sentirem mais bem-estar. Eu considerarei que minha tarefa de hoje foi cumprida se vocês saírem dessa classe sabendo 3 coisas básicas acerca dos óleos essenciais e sabendo as formas básicas de uso dos óleos. E ainda vou lhes mostrar como podem ser recompensados caso desejem compartilhar óleos com outras pessoas. Então, essa aqui é o script explicando aqueles 3 que a gente acabou de ver. Então, você pode decorar isso e falar do seu jeito. Ou você pode pegar esse slide aqui e ler durante a sua apresentação, até que isso vire natural para você. Então, o que eu fazia no começo? Eu pegava o celular, muitas vezes em algumas apresentações eu faço isso. Eu estou conversando com a pessoa aqui, ó, no meu celular. Eu estou aqui com o celular na frente e atrás de mim está o computador com os slides. Então, eu estou falando com a pessoa aqui e atrás eu estou lendo o slide ou vendo figuras para me lembrar o que eu tenho que falar. E aí eu vou passando os slides ali no fundo e eu estou com o celular aqui conversando com as pessoas. Então, isso é uma técnica legal porque para você não se perder, tá? E também não tem problema nenhum se você quiser colocar isso aqui no slide e compartilhar com as pessoas, tá? Só não pode ser um texto muito grande para não ficar cansativo. E aí, depois que você fez essa introdução, você vai fazer a narração. O que são óleos essenciais? De onde são extraídos e por que utilizamos? Então, essas informações precisam ter na classe. Essas informações precisam ter numa classe, tá? Então, aqui, fatos interessantes sobre eles. Primeiro fato interessante. Óleos essenciais da doTERRA são 100% naturais, seguros e é para falar do CPTG. Segundo fato, os óleos essenciais são mais efetivos do que a maioria das formas modernas de cuidado com a saúde. Fale da potência dos óleos, que eles podem atravessar a membrana celular e nos trazer bem-estar em poucas horas, além de nos protegerem contra vírus e bactérias. Isso aqui está naquele folheto Soluções Naturais. Tem gente que abre aquele folheto lá e faz a classe com aquele folheto. Depende de como você quer fazer. O mais simples é o que funciona, tá? Se você quiser usar esses passos para construir os seus slides, está tudo bem também. Então, não pode ficar muito longo. Então, você vai explicar de forma simples. Então, vai falar do CPTG, coloca uma foto do CPTG para você lembrar que você tem que falar do CPTG naquela hora. E aí você fala o que você sabe sobre o CPTG. Terceiro fato interessante que é bom você falar. Os óleos essenciais são mais baratos do que os cuidados médicos comuns. Então, lá no folheto Soluções Naturais, ele tá escrito lá abordagem moderna de mercado e abordagem... Ai, tô com ele aqui, ó. Abordagem natural e abordagem moderna. Então, é esse folheto aqui que eu tô falando, ó. Tá vendo? Então, esse terceiro fato é essa relação que a gente faz, ó. Tá? Então, aqui já tá começando a apresentação. Então, você vai falar, você vai fazer essa comparação. Hoje em dia, gente, vocês estão vendo tanto de gente que está usando remédio. Tem uma farmácia de frente com a outra, 4, 5 ali no Balão do Castelo, que é aqui na minha cidade. Você pode falar assim, porque pode ser que tenha pessoas de outra cidade. Tem 4 farmácias, uma de frente para a outra. Né? As locadoras que faliram viraram farmácia. As padarias que fecharam viraram farmácia. Os barzinhos que fechou virou farmácia. Tudo vira farmácia. E as pessoas estão usando cada vez mais remédios, estão se automedicando. E aí tem a pergunta aqui embaixo. Estamos mais saudáveis? Eu gosto de fazer essa pergunta, porque a pessoa cai a ficha. Estamos mais saudáveis? A gente nunca usa tanto remédio como a nossa geração. Vocês viram a Mara falando lá na apresentação dela, como que funciona nos Estados Unidos, né? Que lá é mais ainda do que aqui. Aqui a gente está seguindo por esse caminho, viu, gente? Do jeito que estão as farmácias aqui, daqui a pouco vai ser uma farmácia daquela nas gôndolas do supermercado, igual é nos Estados Unidos, onde os medicamentos são livres. As pessoas podem comprar. Ela falou que tem 8 corredores, 6, 7, sei lá, 8 corredores só de remédio, e as pessoas são livres para comprar. Então, estamos seguindo por esse caminho, viu? E aí você vai explicar
essa relação que você acabou de fazer com a pessoa. A terceira coisa interessante sobre os óleos essenciais é que eles são mais baratos que os cuidados médicos tradicionais. Deixe-me explicar. Quem pode me dizer qual o valor gasto por visitar um médico? Deixe as pessoas falarem. Então, você pode fazer essa interação, principalmente no online, onde a gente quase não vê, não tem interação. As pessoas normalmente deixam as câmeras fechadas. Isso é um problema para quem está começando a falar, porque você não consegue ver a reação, se as pessoas estão te ouvindo, ou se as pessoas estão ali na sala, mas não está nem ali te ouvindo. Então, isso gera insegurança para as pessoas que estão falando. Então, eu sugiro que na nossa apresentação de sábado, nós que somos da equipe, a gente deixe, se possível, a câmera aberta e a gente interaja no chat, interaja mexendo a cabeça, para dar segurança para a pessoa que está falando. Porque a partir de agora, as pessoas novas estão falando. As pessoas que nunca fizeram uma apresentação. Isso dá segurança, porque a pessoa está falando e está vendo ali que tem gente olhando, ela consegue essa interação. Então, normalmente, as primeiras apresentações geram muita insegurança para quem está falando, né? E na nossa apresentação online, normalmente é assim, os convidados também, eles não interagem muito, deixa a câmera fechada, e aí você não sabe se você está conseguindo conectar. Então, fazer perguntas é uma tática, é uma técnica boa para você ter essa interação. Então, você pode fazer perguntas. Gente, hoje, se você for no médico, escreve aí para mim no chat quanto que você gastaria numa consulta médica. Deixa as pessoas falar. Quanto que elas gastam numa consulta. Deixa as pessoas falarem até que você encontre o valor na sala. Não se preocupe se alguém disser 0, basta ir com um número mais baixo. E se o seu médico lhe der uma receita médica de um antibiótico, quanto custa essa receita? Permita que as pessoas falem quanto elas gastam com a receita, até que você chegue na mais barata mais uma vez. Então, não precisa ser uma receita cara, pode usar como exemplo a mais barata. Não se preocupe se alguém disser 0, os números vão dar certo. Quando alguém da família tem uma infecção de ouvido, esfregamos 2 gotas de lavanda e 2 de melaleuca ao redor da orelha e colocamos na cama. 12 horas depois, a infecção no ouvido está resolvida. Isso nos custa R$ 1,30, essas 4 gotinhas. Agora, se custa R$ 60 o remédio e mais 150 pela consulta, ou se a consulta custa 0, porque em nosso país temos atendimento médico gratuito, os óleos essenciais ainda são mais baratos que a gasolina do carro que você vai gastar para ir até o atendimento, o tempo que você vai ficar lá, sentado para ser atendido, e a gasolina e o tempo que você vai gastar para ir à farmácia. Sem contar o desgaste físico, emocional e ainda o dia de trabalho perdido para atender essa emergência. E nessa época que nós estamos, de uma pandemia, isso é um risco que você está correndo. Você tem que ir no médico por conta de uma infecção de ouvido, que você não vai conseguir resolver sozinho na sua casa, se você não tiver óleos essenciais. Então, essa aqui é uma abordagem muito legal para a gente fazer na nossa apresentação, para que as pessoas tenham coloquem a mão na consciência de como o rumo está sendo tomado e como os óleos essenciais podem nos ajudar. Então, isso aqui vai trazer a pessoa a consciência do que a gente está preparando ela para falar dos óleos essenciais, né? Então, sem levar em consideração o fato de que os antibióticos prejudicam o seu intestino e que você pode precisar comprar probióticos extras por 2 semanas para corrigir o dano. Aqui está escrito 2 semanas, gente. Mas pelos meus estudos, para você refazer uma flora intestinal interrompida por conta de um antibiótico, é mais de 1 ano. Para você refazer uma flora intestinal, tá? Isso quando alguém faz, porque na maioria das pessoas da nossa sociedade aqui no Brasil não está acostumada a usar os probióticos, tá? Nós não temos essa cultura, o que é ainda mais dinheiro.
economizando centenas de reais por ano em custos médicos por causa dos óleos essenciais. Você não pode se dar ao luxo de não usar soluções naturais. Esse é o motivo pelo qual dizemos que os óleos essenciais são mais baratos que o sistema de cuidado de saúde tradicional. Então, gente, isso é uma ferramenta preciosíssima para os problemas que as pessoas trazem para nós, o porquê elas não usam óleos. Um dos motivos é porque elas consideram que os óleos são caros. Quem aqui já ouviu alguém dizer, esses óleos são tão caros? Isso aqui é uma abordagem que a gente faz para combater essa fala, né? E eu até uso uma frase que eu sugiro que vocês guardem dentro de vocês, porque vocês vão usar muito. Quando alguém falar, nossa, mas é tão caro, depois que você faz uma apresentação do kit, por exemplo. Você fala assim, caro em relação ao quê? Em relação ao quê? Você está comparando óleo essencial com perfume? Realmente é caro. Está comparando óleo essencial com cosmético? É realmente caro. Mas a comparação que a gente deve fazer correta é essa daqui, tá? É eu deixar de sair de madrugada com a minha filha à noite por uma infecção de ouvido e eu ter esse conhecimento e esse produto disponível na minha casa, o que isso me trouxe de segurança, de liberdade, de conforto, de empoderamento. Qual é o nível desse empoderamento? Eu ter um melaleuca em casa para poder ajudar uma dor de ouvido que é enlouquecedora, essa dor de ouvido, né? Dor de ouvido acho que é uma das piores dores que existem. Então, aí nós vamos aqui para o próximo, que são as 3 coisas que nós temos que falar sobre os óleos, né? Que eles são seguros, então é onde a gente entra com o CPTG, e aqui tem no folheto Soluções Naturais, tá vendo? Ó, aquela primeira parte, a gente fez essa parte aqui, ó, e agora vem para baixo, tá vendo? É uma sequência. O mesmo desenho que tem aqui no slide, que é para a gente falar do CPTG, tá? Eles são os óleos mais seguros do mundo. Eles são 100% naturais, eles são 100% puros, não causam efeitos colaterais, não possuem aditivos químicos, são extraídos das plantas com incríveis benefícios para a saúde. Certificado de pureza, testado e garantido, que é o CPTG, que são os óleos mais puros e mais potentes, tá? Segundo, aí se você quiser ler aqui embaixo, é muito legal, ó. Os mais testados e os mais confiáveis. Então aqui fala que as plantas são colhidas em seu habitat natural. São aquelas 2 coisas que eu falei para vocês que é o CPTG. O que é o CPTG? São 2 coisas. Pureza e alto grau terapêutico. Como que a gente consegue o certificado de pureza? Nenhum óleo da doTERRA é adulterado. O CPTG garante que não tem nenhuma mistura, que não tem nenhuma adulteração, que não tem nem agrotóxicos envolvidos no cultivo dessas plantas. Então, isso é a pureza do CPTG. A segunda coisa é o certificado que nós temos de alto grau terapêutico. Isso a gente consegue por conta do habitat natural das plantas. As plantas da doTERRA são cultivadas em seu habitat natural, tá? Então, no seu país de origem, onde a gente consegue o maior grau terapêutico desses óleos essenciais, tá? Então, tá aqui, ó. Tá escrito, pode ler aqui, tá pequenininho, mas é pra gente lembrar de falar que os óleos são colhidos e cultivados no seu habitat natural e isso traz mais qualidade. Então, a doTERRA não é igual às outras marcas que pegam um terreno enorme e planta tudo junto. Peppermint junto com lavanda, com copaíba, tudo no mesmo terreno. Isso altera as propriedades dos óleos, né? Pureza garantida, livres de agentes de enchimento ou de contaminantes prejudiciais, rigorosos testes de qualidade que asseguram sua autenticidade e potência. Aqui, gente, eu costumo dizer, não fica falando quais são os testes que a doTERRA faz, porque isso confunde as pessoas. Você pode falar que os testes estão disponíveis para consulta e nós passamos o site lá para quem quer consultar. Normalmente as pessoas não vão consultar nada, tá? Mas se você começar a falar do nome dos testes, isso confunde a pessoa, não fica simples, fica complicado. Então a melhor forma de explicar o CPTG é igual eu fiz agora aqui, tá? Então, mais efetivos que as abordagens modernas para os problemas de saúde. A abordagem moderna é o quê? É você ter liberdade de ir numa farmácia lá e comprar o que você quiser lá. Você pode comprar esmalte junto com sorvete, junto com fralda, junto com remédio. Tá tudo ali exposto como se fosse
algo que não fosse prejudicar a sua saúde, né? Porque, afinal, aquela aspirina lá tá do lado do shampoozinho do nenê, de propósito, para que você não crie esse pânico, né? E não são mais, daqui a pouco vai chamar delicatessen da saúde, né? Para não ter um impacto mental do que aquilo significa, porque não é mais drogaria. Ninguém fala, eu vou na drogaria, porque isso assusta, né? Então, é algo que está sendo colocado na nossa sociedade aos poucos como algo natural, algo normal. Todo mundo faz, todo mundo vai na farmácia lá, sai do trabalho e já vai abastecer sua farmacinha de sintéticos, né? E agora, a potência, que é a terceira coisa que nós temos que falar, que também está aqui no folheto, tá? Esse folheto, se você quiser abrir ele na sua apresentação online, você pode abrir ele e você vai lá falando dele, tá? Então, aqui no folheto, ó, tem o desenho, tá vendo? Eu tô seguindo o folheto. Mesma coisa que tá aqui no slide, ó. Tratamento em gotas. Qual folheto que é esse, tá? Soluções naturais. Eu já ensino onde que tá ele, tá bom? Lá no site da Doterra, a gente consegue baixar ele e também a Doterra vende esses folhetos. Quando eu fazia apresentação presencial, eu comprava. Até ensinei o pessoal a comprar o Klesna Box, que você compra o óleo de Wild Orange e ganha um monte de folheto para você usar nas suas classes presenciais. Só que agora a gente está fazendo classe online, então faz mais sentido usar. Se você não quiser fazer os seus próprios slides, abre isso aqui, gente, e fala isso. É simples, tá? Você só tem que seguir esses passos. Então, aqui a gente tem que falar da potência agora. Então, são 3 coisas que nós temos que falar dos olhos, tá? Terceira coisa é a potência. Tratamento em gotas, mais acessível do que os tratamentos convencionais, economiza milhares de reais por ano em tratamentos médicos. E aí você, presencialmente, é a hora de passar o Peppermint. Quando tem aqui que a gente vai falar, a gente passa o Peppermint para todo mundo. Online, você pode pegar o seu Peppermint e falar, por exemplo, o hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá da planta. Uma gota do hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá da planta. Que nós damos uma noção para a pessoa do quanto os óleos essenciais são potentes. O quanto os óleos essenciais são fortes, são concentrados, tá? Então, aqui a gente dá essa noção para a pessoa. Outra coisa que eu não falei aqui sobre a parte dos óleos serem efetivos, né? Que eles são mais efetivos que a abordagem moderna. Os óleos essenciais penetram a membrana celular. Gravem essa frase, gente. Está escrito aqui. Você não precisa ficar fazendo nenhum estudo, afiando o machado para falar isso. Tá vendo esse desenho aqui? Tá aqui, ó. Tá vendo? Depois que você fala do Peppermint, eu vou abrir o folheto aqui para vocês verem depois, tá? Mas aqui, ó, tá vendo que você falou do hortelã-pimenta. Aqui, a Doterra até ensina como que você vai falar para a pessoa o que é óleo essencial. Então, aqui, ó, ele mostra os bolsões dos óleos, tá vendo? É uma imagem ampliada do Peppermint. E aqui a Doterra ensina você a fazer o quê? Você falar para a pessoa, gente, a plantinha tem esses bolsões que ficam os óleos. Quando você esmaga um hortelã-pimenta, você rompe aquela bolsinha, por isso que vem aquele aroma. Então, a Doterra ensina você a falar até isso de forma simples, para a pessoa entender o que são óleos essenciais, entendeu? Então, você vai fazer isso. E aqui tem a frase que nós temos que falar. Óleos essenciais passam a membrana celular e entram direto na célula. Os óleos essenciais, eles atuam a nível celular. Nenhum remédio sintético faz isso. Não existe isso, porque o corpo não deixa aquele fármaco, aquela coisa sintética entrar dentro da sua célula, tá bom? Então, aqui nos folhetos naturais, nos soluções naturais, está escrito assim, ó. O que são óleos essenciais? São compostos naturais, aromáticos, extraídos e destilados de plantas para benefício de bem-estar. Você fala isso do seu jeito, né? Mas isso é óleo essencial. Contém centenas de diferentes compostos, oferecendo habilidades complexas e versáteis sem a criação de resistência. O que é isso? Por que o óleo essencial passa a membrana celular? Porque o nosso corpo não resiste àquilo que é natural. Ele não cria resistência ao que é natural.
porque isso faz parte da gente, nós somos natureza. Então, o corpo não repele, não tem reações adversas igual tem um remédio. Então, eu fico doida com pessoas que estudam aromaterapia em cursos tradicionais, que a doTERRA, a aromaterapia da doTERRA é a aromaterapia da linha francesa, gente. A linha francesa é a que mais tem estudos e comprovações científicas. É a linha que defende a ingestão também, tá? Os tradicionais, a linha tradicional, o pessoal que parou de estudar, eles defendem que os óleos são perigosos, e não são. A gente não tem que colocar esse peso. Tem algumas restrições, alguns cuidados que nós precisamos ensinar as pessoas, mas são coisas simples. Qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha um curso de aromaterapia, ela pode usar o óleo essencial na sua casa. Principalmente se for da doTERRA, que tem um líder para ajudar e contribuir com essa educação dela. É simples, é simples. Tem que ser passado de forma simples. Uma mãe tem que ter um lavanda, tem que ter um zengeste para passar na barriguinha do seu bebê que está com cólica. Isso daí, mesmo que ela não for aromaterapeuta, ela pode usar, né? Existem as questões de diluição, que a pessoa vai aprendendo, mas é para ser simples. E os óleos da doTERRA, eles são os óleos mais seguros do mundo, tá? Então, o óleo essencial, ele não vai criar o nosso corpo não cria resistência igual ele faz com o remédio. E ele não cria também essa reação adversa para se proteger. Então, quando você toma um remédio para dor de cabeça, ataca o fígado. Por quê? É uma reação do seu corpo dizendo que aquilo ali está te fazendo mal, que é para você parar com aquilo, né? Então, com os óleos essenciais não tem isso. Nós temos o nosso corpo que se adapta. Cada pessoa, cada organismo se adapta com o óleo. Isso sim. Mas não que tenha essa reação, esse vínculo que nós fazemos com o remédio. Tem pessoas ensinando errado dessa forma. Porque o que o remédio faz é reagir, porque aquilo fez mal. Então, ataca outra coisa, né? Então, você toma um remédio para uma coisa, você estraga outra coisa. E quando você está na sua fase da terceira idade, você está consumindo tanto remédio que o próprio remédio causou aquele malefício, né? Então, nós sabemos que isso acontece. Vamos seguir. Então, gravem que os óleos essenciais atuam a nível celular e que eles ultrapassam a membrana celular. Eles têm esse poder. Eles são ultra finos e o corpo não cria resistência. Ele ultrapassa isso, tá? Não existe nenhum remédio que faz isso. Então, isso é muito importante. Outro ponto, como usar os óleos. Então, você já explicou o que são os óleos, aquelas 3 partes são importantes, é onde a gente gasta mais tempo para explicar. Aqui, você vai explicar brevemente como que você usa os óleos. São 3 formas, e você tem que explicar as 3 formas na sua apresentação. Aromático, tópico e interno. Explique como usar os óleos, dando exemplo prático de cada uma das situações. E aí, tem um desenho para ajudar a gente a lembrar. Aromático é o quê? O uso mais conhecido dos óleos essenciais, que é a aromaterapia. Você usar... E esse desenho também está aqui no Soluções Naturais. Ó, é o finzinho da apresentação, tá vendo? Então, esse desenho está aqui. Então, aromático é respirar aquelas moléculas que são altamente terapêuticas. Então, aí você vai explicar que através do sistema límbico conecta as nossas emoções, tá? Então, você tem que inspirar ou direto de um frasco, ou na palma da mão, ou um colar difusor, ou com um difusor elétrico ultrassônico. Aqui você faz uma observação, não pode ser qualquer difusor, não pode ser aquele que esquenta. Tem que ser um difusor elétrico ultrassônico, que não vai estragar os seus óleos essenciais. Ele vai vibrar. O elétrico ultrassônico é o quê? Ele vibra, as moléculas da água vibram tão rápido que isso difunde o óleo. Não é porque esquenta que difunde. Então, isso você tem que explicar. Inspire ou difunda para abrir as vias respiratórias, melhorar o humor, refrescar o ar, limpar o ambiente, tá? Uso tópico é quando a gente usa direto na pele. Alguns óleos podem ser usados sem diluição, como lavanda. Isso nós temos as especificações lá no site da doTERRA. Cada óleo essencial tem uma letrinha do lado, dizendo se pode ser ingerido, se pode ser usado tópico, se tem que ser diluído. Mas
Na pele, para não ter essa confusão, a gente sempre dilui. Põe isso na cabeça. Por que a gente dilui? Porque os óleos, eles são compostos aromáticos voláteis. O que significa? Ele evapora muito rápido. Então, se você deixar um vidrinho aberto por algumas horas, você vai voltar lá, vai estar vazio. Por quê? Ele some. Eu costumo dizer que ele não é desse mundo, né? Quando a gente deixa aberto, ele volta para onde ele veio, porque ele não é daqui. O óleo essencial não é daqui. Então, ele evapora. Quando a gente aplica na pele com um óleo carreador, é um óleo vegetal, a doTERRA tem o óleo de coco puro, você segura mais tempo na pele. Então, para uma dor, para algum problema de pele, é importante fazer essa diluição para segurar o óleo trabalhando ali por mais tempo. Então, você explica isso para a pessoa, tá? Pode ser aplicado desde o bebezinho até a pele mais idosa, mais sensível. Só que essa diluição precisa ser acompanhada. Se for uma pele sensível, tem que ser feita a diluição maior, né? Aplique na planta dos pés ou numa área afetada para suprir as necessidades específicas. Então, nos pontos de alta absorção, igual a gente usa perfume, atrás da orelha, nos pulsos, né? Na região do peito. Eu gosto muito para as questões emocionais aqui do coração. Na coluna, na linha da coluna, na planta dos pés. São os pontos que a gente mais utiliza. A não ser que você tenha dor em algum outro lugar, você usa para dor em algum outro lugar, tá bom? Ingestão, a gente sempre faz observação que apenas os óleos da doTERRA são para ingestão. Então, nesse momento, eu costumo dizer, gente, não vai sair daqui usando qualquer óleo essencial do jeito que nós estamos ensinando, porque nós estamos ensinando os óleos da doTERRA. Óleos da doTERRA têm liberação da Anvisa e da Covisa para ingestão, e no mundo todo é liberado. No mundo todo, a doTERRA está em mais de 60 países, e no mundo todo tem essa liberação de ingestão por conta da qualidade desse produto. Então, você não vai pegar qualquer óleo e fazer dessa forma. Até a forma de diluir é diferente de outra marca, tá? Então, eu costumo dizer isso. E que os óleos da doTERRA podem ser ingeridos. Então, você pode saborizar uma água, você pode cozinhar e ter os efeitos terapêuticos desse óleo, tá? E aí, a gente vai fazer... Essa aqui é a parte que mais demora, que é essa parte introdutória de explicar os óleos, tá? Falar até 3 benefícios dos óleos mais vendidos. Então, aqui, gente, nós não vamos falar profundamente sobre cada óleo, porque dá para falar 1 hora de cada óleo. Eu errava muito nisso. Eu queria que a pessoa tivesse o maior quantidade de informação no começo. Quem entrou comigo no começo sofria, porque eu não parava de falar, porque eu amava e aquilo fazia sentido para mim. Organizava a minha cabeça. Eu entendia quando eu explicava, né? Normalmente é assim. Vocês vão ver que quando vocês começarem a fazer a apresentação, tudo vai fazer mais sentido para você. Parece que não. Mas quando você começa a explicar, você organiza a sua cabeça. Daqui a pouco você sabe a estrutura dessa apresentação sem ler, né? Então, é para falar três coisas que os óleos fazem. Lembrando que nós temos que seguir agora as regras da conformidade, tá? Nós somos um grupo diferenciado, um grupo top, grupos de diamantes em construção. Então, nós temos já que agir como diamantes. Então, lembrando que não podemos falar a palavra cura, a não ser que seja em testemunho. Então, eu fui curada de rinite, acabou, não tem conversa. Eu fui curada, não uso mais nada de remédio que eu usava antes, então eu fui curada. Beleza, posso falar. Agora, eu não posso prometer a cura. Então, tirem essa palavra cura do vocabulário de vocês, tá? Em apresentações. Entre nós, pode. Mas, para a gente começar a se policiar e acostumar, é melhor não falar. Então, o que a gente vai falar? Apoia, suporta, fortalece, ajuda. Essas palavras que a gente vai falar no lugar de cura, tá? Então, você vai falar apoia o sistema imunológico, suporta a pressão alta, fortalece o sistema imunológico, os seus desconfortos respiratórios, em vez de falar do nome da doença, entendeu? Então, desconfortos emocionais, em vez de falar depressão, ansiedade, insônia, entendeu?
Apesar que sentimento pode. Tudo que você for falar de sentimento, sentimentos de tristeza, sentimentos de angústia, você pode falar. Que é uma depressão. Mas você não pode usar a palavra depressão. Vocês estão entendendo isso? Não pode usar a palavra da doença, tá? Você pode colocar sentimentos de, ou então apoia, suporta, fortalece, ajuda, auxilia, tá? Então aqui você vai falar, tem os 10 óleos principais. Então a gente pode falar lavanda. Lavanda é um calmante natural, um cicatrizante, suporte para pressão alta, tá vendo? Melaleuca ajuda com micoses, infecção urinária, você pode fazer desodorantes. On Guard fortalece o sistema imunológico, ele é um bactericida natural. Lemon, desintoxicante, purificante, eleva o humor. Você não pode falar, tira a pedra do rim. Não pode falar essas coisas, tá? Frankincense, ele é um regenerador celular. Isso é quem ele é, gente. Você pode falar quem ele é. Existem comprovações científicas que comprovam isso, que ele regenera células. Então, você pode falar o que a planta faz, né? O frankincense, ele é um regenerador celular. Então, aqui está escrito depressão. A gente vai trocar. Esse slide provavelmente é um slide que não está tão atualizado. Ele pode suportar os hormônios, ajuda a regular, ajuda a estabilizar. Essas palavras pode, tá? Apoiar os hormônios. Apoiar, ajuda a estabilizar. A depressão, você tira e coloca sentimentos de angústia, falta de visão de perspectiva de futuro. Sabe aquela pessoa que fica deitada o dia inteiro? Você pode falar essas coisas. Do que é como o comportamento de uma pessoa depressiva, mas você não pode usar a palavra depressão, tá? Vou até arrancar isso daqui. Deep Blue é o blend da dor. Então, você pode falar, porque é genérico. Você não pode falar, que nem eu falava antes. Artrite, tendinite, bursite, você não pode falar. Mas você pode falar, sabe aquela dor que você... que a pessoa que trabalha muito, que faz exercícios repetitivos e não dá uma dor. Então, essa dor, o Deep Blue ajuda demais. Entendeu? Você acabou de falar que é LER, mas você não fala a palavra LER, você não fala a palavra tendinite. É uma conversa, assim, que fala, mas não fala, por conta da nossa... do compliance, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Copaíba, tem tanta coisa para falar do copaíba, mas vamos tomar cuidado, tá? Ele ajuda o equilíbrio emocional. Você pode falar que ele é um anti-inflamatório, porque isso é quem ele é, e ele é um analgésico. E você pode estudar algumas coisas que você acha que faz sentido e trocar essas palavras. Isso aqui é só um exemplo, tá? Tangerina, a gente fala que é o óleo da alegria. Ele ajuda, suporta, apoia, auxilia o sistema digestivo, né? Ajuda a regular desconfortos intestinais, tá vendo? Desconfortos intestinais, desconfortos respiratórios, desconfortos emocionais, a gente pode usar isso. Estados depressivos, aqui você não vai falar dessa forma, você pode falar daquele jeito que eu falei, tá? Peppermint é um energizante natural, ele alivia dor de cabeça, queimação no estômago, pode falar, ajuda com aquela queimação no estômago, sabe aquela picanha que você comeu, aquela comida pesada que você comeu, e fica com aquele desconforto intestinal, aquele desconforto digestivo, o Peppermint ajuda. Então, você vai falar dessa forma, tá? E aí, você pode fazer um slide para cada plantinha, desde que você não fale de... desde que você não fale de doença. Aí, chegou a hora de você falar como conseguir esses óleos, né? Na minha apresentação, eu vou mandar a minha. A minha não está em conformidade à parte das plantas, à parte dos óleos. Mas o restante, eu acho que tá legal. As imagens, quem quiser usar, pode usar. Eu vou mandar a minha apresentação lá e vou mandar a apresentação da Ariadne também para vocês. E vocês façam a de vocês, ou se quiser usar a nossa. Só que a minha tem que adaptar essa parte dos óleos. Existem duas formas de comprar os óleos essenciais. Então, você vai instigar as pessoas nesse momento. Bom, gente, vocês me ouviram falando até agora.
sobre essas maravilhas. Mas como eu faço para adquirir? Vocês devem estar pensando, né? Como eu faço para adquirir esses óleos essenciais? Aí você vai falar, existem duas formas. A primeira é comprar por varejo. Você vai comprar de um consultor de bem-estar. No caso, eu sou consultora. Então, você escolhe o óleo que você quer, você compra de mim a preço de varejo. É um pouco mais caro, mas tem pessoas que preferem. Então, você vai comprar comigo dessa forma e eu vou vender para você. Tudo bem? Acabou nosso relacionamento aqui. Eu vou ajudar você com os óleos e acabou. Segunda forma é a forma mais inteligente. Eu falo assim, porque você compra com desconto, que é quando você se cadastra. Você vai se cadastrar e vai comprar óleos essenciais de 25% a 55%. Por que a gente fala do 55%? Por conta do LRP. Eu tenho 30% de LRP já. Então, eu pago 25% mais barato quando eu compro um óleo e eu tenho 25% de tudo que eu compro, 25 não, 30% de tudo que eu compro volta para mim em produtos gratuitos. Então, eu já tenho 55% de desconto se for fazer a conta dessa forma, né? E um consultor, ele adquire os produtos mais barato do que uma pessoa que compra no varejo. E, além disso, você pode desenvolver negócio na empresa e participar dos programas de fidelidade. E aí, você vai explicar os kits, começando do mais caro para o mais barato, que é o final da apresentação. Como que eu me cadastro? Escolhendo um dos kits, que é a sua farmacinha natural. Então, nesse kit, é o kit mais completo, é o kit profissional que nós chamamos. Nesse kit aqui, vem tudo. Óleo vegetal para você fazer suas diluições, pasta de dente sem flúor, pasta do Deep Blue para dor, já diluído em creme, shampoo, condicionador sem parabeno, sem sulfato, sem petrolatos, um difusor elétrico ultrassônico para você já poder utilizar aromaterapia na sua casa, vem um repelente, muitos óleos essenciais, além de uma caixinha de madeira. E aí você pode falar, aqui não tá, mas você já pode falar o valor, tá? É 2.000, me ajuda aí, gente, 2.120. R$2.120, né? Então, esse é o kit maior. 2.240, na verdade. 2.240 é o kit grande. Segundo, opção, que é a opção maior custo-benefício, que são óleos essenciais de 15 ml, com exceção do Deep Blue, que é sempre de 5, mais o difusor 1.120, tá? Então, você se cadastra, você não paga a taxa de cadastro e esses são 10 óleos principais, que são aqueles óleos que você apresentou para as pessoas. Tem o kit do Aroma Touch. Tem pessoas que veem sentido nesse kit. Eu acho que, para começar, tanto é que eu nem falo tanto do Aroma Touch, né? É algo meu. A gente vende aquilo que a gente acredita. O Aroma Touch, eu acho que é para alguém que já está utilizando os óleos, porque tem óleos preciosos aqui, mas falta óleos para ter uma farmacinha mesmo, né? Então, esses óleos que estão aqui são óleos maravilhosos, né? Só que, na minha opinião, falta óleo aqui. Mas tem gente que faz sentido e tem gente que gosta. Se você quiser falar, então, esse kit aqui é R$699. Vem com o difusor, também vale para cadastro, você não paga a taxa de cadastro, e são 6 óleos mais o óleo de coco. Vale muito a pena, porque vem o óleo de coco, né? E é o Aroma Touch. O próximo é o mais em conta, que é 559. Tem 10 óleos essenciais de 5 ml. E tem também o kit americano, que a diferença é que no americano vem o Zengeste e o orégano no lugar do brasileiro, que vem copaíba e tangerina. E aí você volta. A minha sugestão é que vocês voltem e falem assim, gente, tá vendo? Ó, 559, você compra 10 óleos essenciais de 5 ml. Se vocês forem voltar aqui, ó, você compra o kit maior com difusor,
o dobro do valor, mas vem 3 vezes mais produto. E se vocês fizerem a conta, o difusor sai de graça. Então, eu costumo fazer essa comparação para que as pessoas vejam benefício nesse kit assim. É assim que eu faço cadastro. A maioria dos meus cadastros é sempre com esse kit aqui, tá? Fazendo essa comparação. E aquele de 5, gente, não dura nem um mês. Se a pessoa for vivenciar mesmo, né? Aqueles olhinhos de 5 ml, eu passo até raiva, porque a hora que eu vejo já acabou. É muito pequeno. Eu acho que o de 15 deve vir mais que o triplo. Porque dura tanto para mim, dura mais de um mês, e aquele pequenininho não dura nada. Bom, mas enfim, é perspectiva minha. E vocês veem aí como que faz sentido. Aí aqui é algo que a Ariadne começou a fazer e é algo que a mentoria estimula, que você dê uma introdução sobre o plano de negócio. O que eu faço? Eu explico que depois do cadastro existe a oportunidade da pessoa participar do plano de fidelidade da doTERRA. Eu explico o LRP. É o que eu faço na apresentação. Aqui, a Ariadne já começou a fazer diferente. Ela começou a mostrar que se você tem alegria em compartilhar os óleos essenciais, você começa a divulgar. Então, aqui ela explica uma apresentação da doTERRA. Eu também faço isso, só que eu faço antes de falar dos kits. Quem é a doTERRA? A doTERRA é uma empresa fundada em 2008, construída com a missão de compartilhar óleos essenciais de grau terapêutico com o mundo. E aqui ela fala algumas coisas, ela não fala tudo, ela deixa aqui para o pessoal ler. Então, escolhe 2, 3 coisas aqui para você falar. A maior empresa de óleos do mundo, mais testados e mais confiáveis do mercado, usados e aprovados por médicos em hospitais pelo mundo todo. Sistema de fortalecimento ético sustentável, que é o Coimpacto. Trabalha diretamente com produtos de óleos essenciais, com os produtores, né? Mais de 120 mercados abertos pelo mundo. Plano de compensação justo, seguro e sólido. Alta taxa de retenção, 65%. Aqui você pode falar, que eu acho que é legal. Em comparação aos outros marcos, a gente está muito acima da média. Empresa de capital fechado, com apenas 7 proprietários. Empresa livre de dívidas e sem investimento externo. Cada um desses itens dá para falar mais de 15 minutos, né? Mas você escolhe algumas coisas, se você quiser e achar que faz sentido a sua apresentação ter essas informações, tá? E aí, se você quiser já entrar na questão de negócio, como eu faço para ganhar dinheiro com a doTERRA? Quanto tempo eu terei que me dedicar? Esse trabalho é para mim? Qual é o próximo passo? Então, aqui, depende da pessoa. Ela quer dedicar quanto tempo da vida dela para fazer esse trabalho, né? E aí, você explica para as pessoas que o trabalho é simples. Mostrar os óleos, enviar amostras, compartilhar os óleos, falar sobre eles, cadastrar e suportar. Esse é o trabalho, tá? Aqui é o plano de compensação. A minha opinião é que é muita coisa para a primeira apresentação. Mas você pode dar uma pincelada se você achar que isso faz sentido. Tem pessoas que entram, como meu esposo, entram por isso aqui. Isso que vai chamar a atenção dele. Isso que chamou a atenção dele, na verdade. Eu fui pelos olhos. A hora que ele me apresentou que o negócio era bom, eu nem dei confiança. A hora que eu vi dos olhos, meu olho já ficou assim. Então, cada pessoa é de uma forma. Então, para você, se você achar que faz sentido você falar um pouquinho do negócio, é bom que você treina, isso clareia a sua mente, dá uma pincelada. Olha, gente, uma média dos ganhos aqui, a partir de Elite, que é uma construção de uma qualificação na doTERRA, você começa a desenvolver a doTERRA, você ganha dinheiro compartilhando e apoiando, sendo um líder, você vai ter treinamento, você vai ter desenvolvimento pessoal, profissional, a ponto de você desenvolver isso, você fazer disso um valor por mês que ajude na sua casa, né? E talvez até substitua o seu valor principal, dependendo da onde você quer chegar, do quanto você quer se dedicar, né? Aí aqui ela fala, quero ter dinheiro para pagar meus óleos. Então, eu quero ter dinheiro para pagar o que eu consumo. Então, você vai trabalhar de 3 a 5 horas por semana, compartilhando, cadastrando e suportando as pessoas. De 3 a 5 horas. Eu quero complementar a minha renda. Complemento de renda, a doTERRA entende que é até o Elite, tá? De 5 a 15 horas por semana, você dedica para cuidar da sua equipe. E para você cadastrar pessoas e compartilhar com pessoas novas. Agora, você quer começar
a substituir sua renda, começar a ter um resultado maior, um valor que realmente faça diferença na sua casa, você tem que dedicar de 15 a 30 horas por semana. Aí você se avalia e veja o que você quer fazer, o que você quer construir, tá bom? Sobre você. Você é apaixonado pelos olhos? Você ama pessoas? Você pode seguir um sistema e fazer as coisas necessárias? Então, tem pessoas que querem construir, mas não querem fazer o que é necessário para construir. Aí complica. Você tem que fazer o que tem que ser feito, senão o trabalho não é feito, tá? E aí, ó, é bastante coisa, né, gente? Então, a gente tem que fazer um filtro aí para ver o que faz sentido para mim. Eu sou a líder, eu quero saber, eu quero ver o que vai fazer sentido para minha apresentação. Então, até a parte dos kits é importante você fazer, você tem que fazer. Daqui para cá, você faz se você julgar que isso é necessário para aquela apresentação, tá? Você já é um membro da doTERRA? Se sim, se for apenas consumidor, faça um upgrade para consultor e já programe um LRP. Então, essa apresentação pode ser para os seus membros da sua equipe que estão consumindo de vez em quando. E você tem que continuar educando essas pessoas para que essas pessoas tenham um estilo de vida da doTERRA e façam LRP. Então, pode ser que na sua apresentação tenham pessoas que já são cadastradas e você vai convertê-las para um LRP. Se você não é cadastrado, escolha um kit e se cadastre. A apresentação é para essas duas coisas. Procure por ajuda, nós vamos conectá-los em todos os grupos e sistemas de treinamento da nossa equipe. Faça uma lista de pessoas que desejam apresentar os olhos e comece experimentando e falando sobre eles. Então, aqui no final, eu achei legal isso, eu estou querendo testar isso, que é na sua própria apresentação, você instigar as pessoas que estão ali novas a te darem sugestão de pessoas. Gente, vocês ouviram até agora aqui? Tem alguém que veio na sua cabeça que precisa ouvir sobre isso? Então, anota para mim 3 pessoas que veio na sua cabeça. Ai, a minha mãe precisa escutar sobre isso. Meu tio precisa escutar sobre isso. Eu vou dar uma atenção especial para essa pessoa. E se eu conseguir conectar com essas pessoas, eu te dou um presente. Entendeu? Então, aqui, lembra na mentoria que tem essa parte? Com a sua própria apresentação, você já pede sugestões para aumentar a sua lista de contatos e faz com que essa pessoa que está assistindo a sua apresentação se torne um anfitrião de uma próxima apresentação. Então, você vai falar para a pessoa, olha, se você conseguir colocar de 3 a 5 pessoas numa sala comigo, num dia de reunião, para que eu possa fazer essa apresentação, eu te dou um óleo essencial de presente. Um lemon, no caso. Então, você usa a sua própria apresentação para marcar uma outra apresentação. Então, isso nunca vai ter fim. Ok? E aí, finalizamos. A única coisa que te afasta de conseguir o que você deseja são as desculpas que você usa para não fazer o que precisa fazer. Suas crenças, mais suas ações é que geram os seus resultados. Não adianta ter crenças e não colocar isso em prática. Então, nós precisamos parar de afiar o machado e começar a cortar. Viu, gente? Então, ó, espero que vocês tenham gostado. Eu dei o meu máximo aqui para explicar tudo. E eu achei que foi super produtivo. Isso daqui não estava na nossa programação, mas é muito importante. É uma das coisas que a gente mais faz. Essa é uma das coisas que a gente mais faz. Imagina! Eu achei que seria válido para você mesmo, pensando em você, Simone, porque você vai fazer uma apresentação. Variou bastante para mim. Eu sei que esse presente foi para mim, apesar que eu não fiquei para lá e para cá, não estava muito na cadeira, mas estava te ouvindo justo certinho aqui até a hora que eu consegui sentar. Ótimo, Eu adorei isso. Tá vou parar de gravar. E foi ótimo.